Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus! Salve Maria Santíssima! Bom dia! Bom dia! Bom, você que já acompanha o programa Madrugada com Deus já se habituou, pois eu inicio o programa dizendo salve Jesus, salve Maria Santíssima, te dando um bom dia que sai de dentro, não apenas expressando educadamente o bom dia, não, mas saindo de dentro. Sabe por quê? Porque o poder da palavra precisa ser utilizado por todos nós. Esse é o tema do programa de hoje, o poder da palavra. Quando a humanidade descobrir esse poder que tem, nunca mais irá expressar o que é de negativo. Porque tudo que eu expresso negativamente, eu estou emanando para o universo. Opa, peraí. O universo não é aquilo que imaginamos estar, as estrelas, os outros planetas, as constelações, não. O universo que nós nos referimos aqui é o nosso entorno. É o nosso entorno. O que é o meu universo, senão o que vibra em torno de mim? E o que vibra em torno de mim é o que atrai o que eu vou vivenciar. Sim, a lei do magnetismo, a lei da atração, ela é real. Então, se eu vibrar mal, se eu vibrar más palavras, se eu emanar desenrola, Júlio. Se eu emanar palavras más, palavras ruins, de baixa vibração, o meu entorno, que é o meu universo, vai atrair situações na mesma frequência. Então, o poder da palavra, ele é importantíssimo, eu posso dizer fundamental para a nossa vida. Dom Carlos Ramires vai nos falar sobre isso. Mas antes, já que estamos falando do poder da palavra, vamos fazer a nossa prece, emanando assim para o nosso universo o que desejamos realmente vivenciar, mas aqui, do coração, tá? Então vamos lá? Senhor, com este conhecimento sobre o poder da palavra, nós queremos iniciar esse dia com a prece do amanhecer. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Quero ver além das aparências, Senhor, os teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, não ver senão o bem que há em cada um deles. Fecha meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade, para que só de bênçãos se encha a minha alma. Que eu seja tão bom, mas tão alegre, que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia eu possa te revelar a todos. Que assim seja. Tão importante é o poder da palavra que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a orar. Pois na emanação destas palavras, como a do Pai Nosso, a nosso universo, o nosso universo irá vibrar naquela frequência e assim nós vamos desbravando tudo que há à nossa frente. Nós vamos realmente vencendo obstáculos, desafios por desafios.
porque a emanação é esse campo magnético que afasta o mal e atrai as possibilidades de alcançar aquilo que é de útil para a sua vida, que realmente é de bom. Não apenas o que é de bom dentro da sua visão, mas é o que é de bom dentro da realidade do seu compromisso com a vida. Então, que façamos o bem pelas palavras. Bom, vamos lá, Dom Carlos Ramires, por favor, nos traz essa aula sobre o poder da palavra. Graças a Deus. A palavra expressa a sua vibração, o seu conhecimento e a sua força. O poder da palavra é maior do que qualquer força humana que alguém possa ter. A palavra salva, mas também a palavra pode colocá-lo a se perder. A palavra é a soma de conhecimentos que cada um tem, diante do que cada um busca, exerce e faz. Quando as palavras são certas em ti, é porque a sua alma está em equilíbrio, e as palavras elas criam condições de lhe abrir caminhos e de lhe abrir a visão de tudo que você vive e faz. Procure prestar atenção às suas palavras do dia a dia. Procure refletir sobre isso. E veja o que suas palavras constroem ao longo da sua vida e o que já construíram até aqui. As palavras expressam sua vibração, sua personalidade. E se você não percebe, palavras emitem ondas, o som, ondas vibracionais. E essas ondas vibracionais, elas são proporcionais à sua fonte, à sua origem. Sabe quando Cristo diz que se os seus olhos forem bons, tudo que você vê é bom, mas se também seus olhos forem maus, tudo que você vê é mau. As palavras, elas vão demonstrando esse grau de conhecimento e equilíbrio que você tem. Observe o que você mais diz, aquilo que você fala, a intensidade da palavra e a coerência ou incoerência do que você fala diante das coisas que você quer. Você nunca pode dar testemunho contra ti. Toda vez que você fala que as coisas são difíceis, a vibração da palavra, ela mostra o grau de dificuldade que você tem. Toda vez que você diz que não consegue, a palavra ela vai criando barreiras junto às pessoas que estão junto de ti. Toda dificuldade é gerada pelo grau de conhecimento que você tem, e pelo grau de conhecimento que tem, você emprega o teor nas palavras. Uma palavra salva, mas uma palavra também pode te fazer perder tudo o que você tem. Quando a cada um é transmitido os ensinamentos das palavras do Cristo, é para que cada um pondere as suas palavras, a vibração das palavras, para que você não contraia inimigos diante das coisas que você diz sem pensar e que você colhe sem perceber. E para que a sua vida vá se desenvolvendo, cada um tem que saber medir bem as suas palavras,
para não criar barreiras na sua vida e não prejudicá-lo ali mais adiante. Quando falamos a vocês, pelas experiências desses 27 mil anos de planeta Terra, nós transmitimos o conhecimento que se tem para que vocês possam desenvolver essas habilidades que estão em vocês. Tomem cuidado para vocês não serem enganados. A vida se constrói com trabalho. A vida se constrói com sabedoria. Muitos se deixam enganar pela ganância. Muitos se deixam enganar pela beleza. Muitos se deixam enganar pela ilusão. Tudo isso, palavras proferidas por pessoas que sabem o poder que a palavra tem para induzir os outros a fazer o que eles querem. Tomem cuidado com quem vende facilidades. Tomem cuidado com quem quer dar coisas fáceis para vocês. Porque o peso da cobrança, depois, uma vida será pouco para você eliminar os débitos que você tem. Tome cuidado com as pessoas que usam a mente contra vocês. Usam da sua fraqueza, pelos erros que você cometeu, e querem lhe vender uma salvação, querem lhe vender um alívio dos seus karmas, utilizando-se de técnicas mentirosas, falando para vocês que karmas não existem, dívidas não existem, e que ficam iludindo vocês que vocês terão um mundo melhor, uma vida melhor, quando na verdade estão apenas tirando o pouco que vocês têm. Tem muita gente ainda comprando o bilhete da loteria premiado. Tem muita gente ainda que vai atrás de bilhetes premiados, achando que ficarão ricos da noite para o dia. Cada um é enganado pelo mau uso do conhecimento, pelas palavras dos outros, que querem enganá-los, olhando para cada um e descobrindo as fraquezas que cada um tem. Quando Cristo ensina que dá a cada um de acordo com as suas obras, e está no seu Apocalipse, quem não leu deveria ler, as suas obras, você já recebe de acordo com as suas obras. A sua vida é o fruto das suas obras, bem ou mal feita. Você já recebe o retorno do seu trabalho bem ou mal feito. Você recebe o retorno do seu amor, bem ou mal feito, de acordo com o que você assim o faz. Por isso, cada um tem que prestar bem atenção ao que ficam usando da palavra, da força da palavra, para iludi-los e enganá-los. Ninguém pode te salvar de você mesmo. Salvação não existe. Não existe salvação. Existe evolução. Salvação não existe. As suas fraquezas demonstradas é que vão fazendo com que pessoas que usam técnicas de palavras para te enganar. E a sua ganância te engana. O seu medo te engana. A sua falta de conhecimento te engana. E isso se espalha pelo mundo com tanta facilidade, porque há pessoas que não querem trabalhar, mas vivem explorando os outros nas suas fraquezas.
Nós aqui não prometemos salvação, não prometemos nada. Nós ensinamos cada um a se conhecer e a se melhorar, e a se corrigir, e a trabalhar, e a se desenvolver. Ninguém dá nada para ninguém. Ninguém. Tomem cuidado com essas coisas que queiram dar para vocês, que depois vão querer lhes tirar tudo que tem. Você se engana quando quer ser enganado. Lembre-se disso. Pelas suas obras, você constrói a sua vida. Pelo seu conhecimento, você transforma o seu trabalho no maior benefício que você pode alcançar na sua vida. O poder da palavra é gigantesco. Então abram os olhos. Abram os olhos para vocês não serem enganados. Faz o que é certo. O que é certo é você estudar, é você aprender, é você conhecer as pessoas como elas são, é você saber cuidar da sua personalidade, é você crescer, é você se desenvolver, andar com os pés no chão. A cabeça, ela não para de se desenvolver. Mas se você não utilizar-se do pêndulo, o coração, para equilibrar a cabeça, os seus próprios sentimentos irão te trair. Você vai ser traído por você mesmo. Depois não adianta falar que foi enganado. Alguém te prometeu alguma coisa muito grande a troco de nada e a sua ganância te enganou. Abram os olhos para vocês não serem enganados. Acredite na verdade, na força do trabalho e na fé. Há muito tempo, eu venho ensinando a vocês estudarem sobre mediunidade. Quem estuda mediunidade aprende a conhecer as pessoas como elas são. Mediunidade não é um mecanismo apenas de comunicação com espíritos, mas para você conhecer a vibração das pessoas. E todo mundo é avisado quando tem alguma coisa errada acontecendo. A única pessoa que pode fazer mal a você é você mesmo, se você deixar. Por isso que nós ensinamos vocês a buscarem o conhecimento, buscarem a verdade como ensina o Cristo. Conheça a verdade, que a verdade te liberta. Não se enganem. Não se enganem. Se conheçam primeiro. Deus bendiga. Graças a Deus, graças a Deus. Muito obrigado, meu irmão amigo de sempre, Dom Carlos Ramires. Prestar atenção no que você diz é fundamental. Preste atenção. O nosso amigo, também espiritual, também cigano, Juan Domingues, ele diz que nós deveríamos pensar no que estamos pensando para poder expressar verdadeiramente o que é bom para nós. Pense no que tu pensas, para sair da sua boca apenas palavras corretas. Bom, vamos lá à leitura dos 4 evangelhos. Por favor, Paulo de Moraes. Passamos a apresentar os 4 evangelhos. Revelação da Revelação. Jean Baptiste Rustin. Narração: Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo João,
capítulo 4, versículos 27 a 42. A ceifa e os ceifeiros. Muitos samaritanos creem em Jesus. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que Jesus estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe disse: "Que perguntas?" ou "Por que falas com ela?" Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: "Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo?" Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: "Mestre, come." Mas Jesus lhes disse: "Uma comida tenho para comer que vós não conheceis." Diziam então os discípulos uns aos outros: "Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer?" Disse-lhes Jesus: "A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho." Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara: "Ele me disse tudo quanto tenho feito." Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher: "Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo." Número 322. Estes versículos encerram 2 ordens de ideias e de fatos perfeitamente distintos. Uns dizem respeito à samaritana e aos samaritanos, outros a Jesus e aos discípulos. Com relação à samaritana, que de acordo com o versículo 28, deixou ali seu cântaro e correu à cidade, o que a impressionara foi o testemunho que Jesus lhe dera das faculdades extra-humanas que possuía. Muito menos a havia impressionado a afirmação do Mestre quando lhe declarara ser o Messias, isto é, o Cristo, dizendo: "Eu o sou, eu que te falo." Isso não bastara para convencê-la. Ela continuara a duvidar. Raça de incrédulos, tereis dificuldade em compreender a dúvida daquela mulher? Com relação aos samaritanos, de acordo com a narrativa dos versículos 30, 39, 40, 41 e 42, será preciso vos expliquemos o que com eles se passou? Não vedes ainda hoje, nos dias que correm, muitos samaritanos que, para crerem, necessitam do testemunho de fatos a que chamais adivinhação, enquanto que outros,
tocados pela moral suave, simples e pura, nada mais pedem nem procuram para se tornarem crentes. Dentre vós, os que deveriam ser os primeiros a crer são os que se curvam diante da verdade? Não. Os primeiros a crer são os repelidos pelos que julgam ter o privilégio da fé. São os réprobos, os que primeiro se reúnem ao derredor do Mestre para lhe dizerem: Senhor, a tua palavra penetrou em meu coração, a luz me deslumbrou, eu creio. Com os homens de hoje se dá e se dará ainda mais o que se deu com os samaritanos. Muitos há que creem e muitos virão a crer na revelação espírita pelo que tenham dito ou disseram pessoas que lhes mereçam crédito, relatando manifestações físicas ou fatos mediúnicos que atestam necessariamente uma ação extra-humana, oculta ou patente. Ou então, porque hajam pessoalmente observado essas manifestações e fatos mediúnicos. Muitos acreditarão depois que nas manifestações mediúnicas inteligentes tiverem ouvido falar os Espíritos do Senhor. Esses dizem ou dirão: já não é pelo que nos fora narrado, pelo que vimos que acreditamos neles, mas porque os ouvimos e sabemos que eles são verdadeiramente os órgãos do Espírito da Verdade. Quanto às palavras de Jesus, constantes dos versículos 31 a 38, foram ditas com o objetivo de, mais uma vez, como sempre, atrair o espírito dos discípulos para as coisas do céu, mostrar-lhes a obra do progresso humano já executada pelos que os haviam precedido, mostrar-lhes que era mister continuassem a tarefa que lhes cumpria desempenhar, mostrar-lhes a recompensa reservada a seus esforços. Aquelas palavras o Mestre as disse, sobretudo, com o propósito de provar aos discípulos que ele só tinha um objetivo, um pensamento: prosseguir na obra de regeneração que empreendera. Ele se nutre com um alimento de que ninguém mais senão ele dispõe, porquanto a pureza é o que o coloca acima de tudo o que é humano, acima de toda necessidade. Dai-vos, portanto, pressa em receber esse alimento divino que sacia e nutre o espírito que busca a vida e a verdade. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Este é o programa Madrugada com Deus, somando a você, somando experiências àquelas que você já tem, somando novas experiências àquela que você já tem, somando novos conhecimentos àqueles que você já tem. Porque não queremos fazer a cabeça de ninguém, queremos acrescentar. Você está certo, meu irmão, você está certo dentro do que você sabe, mas ainda muita coisa precisa ser assimilada. Então não estamos aqui para dizer, você está errado, tem que ser desse jeito. Não. Estamos aqui para somar e você mesmo irá absorver o que soma a você e descartar o que não soma. Simples deste jeito. Júlio, mas o que você falou eu não concordo. Ótimo, tá bom. Você é um ser pensante, tem todo o direito. Mas tem também o direito de abrir-se a novos conhecimentos, pois isso vai somar aquele que você já tem. Não é? Por isso que uma frase bela diz:
Os humildes são os que mais aprendem, pois eles estão sempre abertos a novos conhecimentos. Então sejamos humildes, não é? Como foi humilde o próprio Cristo, como é humilde o próprio Cristo Jesus. Amanhã estaremos de volta. Um forte abraço desse humilde amigo de hoje e sempre. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.